E essa série está lembrando isso para a gente. Lembrando que a gente precisa agir, refletir e agir, né, de acordo com essa realidade. E lembra também para a gente, ou está lembrando também para a gente, que há coisas que são realmente importantes. São importantes de verdade. E que às vezes a gente dá valor ou age como se desse importância maior a outras coisas que são mais corriqueiras, que não são tão importantes assim. E coisas que são de verdade valorosas, às vezes ficam despercebidas por nós no nosso dia a dia. Como semana passada, né? O poder e a beleza de falar eu te amo para as pessoas que a gente ama. Né? A grandeza que isso tem, como isso transforma a vida e é poderoso, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Essa semana a gente vai falar sobre última chance para rasgar as dívidas. Última chance para rasgar as dívidas. E na primeira semana, o Pedrinho falou comigo agora no fim de semana, né, sexta ou sábado, e ele falou assim, não falou já sobre esse trem, esse negócio aí de perdão, né? E eu fiquei muito feliz que o Pedro lembrou do primeiro tema, da primeira mensagem. Muito legal. Sem ter sido incentivado, né? Nós falamos na primeira semana sobre o fato de que a gente precisa fazer o movimento de ir pedir perdão às pessoas a quem a gente magoou, a quem a gente deve, acertar as nossas dívidas com as pessoas. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o ato de perdoar. E há algumas histórias na Escritura que falam sobre isso. Na verdade, a Bíblia inteira, ela fala sobre um perdão. O perdão de Deus para o homem. Ela é permeada por isso, ela é transpassada por isso durante toda ela. Né? Desde Adão e Eva até o último homem descrito na Bíblia lida ou é abençoado de alguma forma com o perdão e a graça de Deus. Né? Há outras histórias que falam sobre a nossa relação de perdão entre nós, né? Há, por exemplo, a história de José, que fala sobre isso, né? José que foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, e depois, no final lá da história dele, no desfecho da história dele com os irmãos, né? Ele tendo todo o poder de se vingar ou não ser tão gracioso assim, ele perdoa os irmãos, né? Há, por exemplo, a história de Jesus com Pedro. Jesus Pedro 3 vezes nega Jesus, né, no dia da crucificação. E aí, um pouco depois, eles estão numa praia, e aí Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. E novamente Jesus dá a chance de Pedro reafirmar, perguntando, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Jesus, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta, quase que como dando a chance de Pedro falar 3 vezes, porque tinha negado 3 vezes. Pedro, você me ama? E aí Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe se eu te amo ou não te amo. Que cena abençoadora. Jesus perdoou a negação de Pedro, do seu amigo, né, diante dos homens. Mas hoje eu queria falar uma história, eu queria refletir com vocês uma história bastante conhecida da gente, mas eu acho que é uma história deliciosa que o próprio Jesus fala sobre o perdão. Queria que a gente desse uma olhada lá em Mateus, capítulo 18, verso 23. Mateus 18, verso 23. É uma história que Jesus conta para os discípulos. A história diz o seguinte, Jesus falando, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar suas contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos orar mais uma vez? Jesus, primeiro quero agradecer ao Senhor pelo perdão do Senhor.
obrigado. Obrigado. Obrigado por essa história, essa passagem. E obrigado, Senhor, por falar com a gente. A gente veio aqui hoje e o Senhor conhece os homens e mulheres que entraram aqui, todos eles, todos. E o Senhor sabe bem como está o coração dos homens e mulheres que entraram aqui. O nosso pedido desde o começo, como o Vini falou, Senhor, o Senhor ouviu, é que o Senhor fale ao nosso coração. Fala com a gente, ou continua falando com a gente, Senhor. O Senhor já falou com a gente pelos louvores, agora a gente quer ouvir a voz do Senhor no nosso coração. É bonita como foi lá quando o Senhor perguntou para Pedro três vezes se o Senhor amava ele. Ah, Senhor, deixa a gente ouvir a sua voz hoje. A gente precisa ouvir o Senhor. A gente ora no seu nome mesmo. Amém. Jesus está numa conversa aqui com os discípulos, ele tinha acabado de falar sobre uma coisa que parece meio estranha, né? Mas é disciplina eclesiástica. Jesus tinha falado um pouquinho antes sobre como se dá quando tem desavenças entre os irmãos na igreja. Como agir? O que fazer? E aí Jesus explica um pouco sobre como os discípulos deveriam fazer e como deveriam ensinar as outras pessoas posteriormente a fazer. E aí Pedro, ao final da história de Jesus, Pedro para e pergunta para Jesus uma pergunta que dá uma pergunta bastante conhecida, que nos dá uma resposta bastante conhecida também. Pedro pergunta a Jesus, Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar? E aí Jesus responde uma resposta, e Pedro ainda sugere até 7 vezes. E aí Jesus responde uma resposta que é muito conhecida, bem conhecida em culturas como a nossa, católica, cristã, né? Jesus responde o seguinte, não, Pedro, deve-se perdoar 70 vezes 7. Lá no livro de Lucas, essa mesma passagem tem uma observação bem legal, bem conhecida, daqueles que estão um pouco mais familiarizados com os evangelhos, em que os discípulos falam, logo depois que Jesus fala 70 vezes 7, os discípulos dizem, Senhor, aumenta a fé da gente, porque nos parece impossível isso, era o que eles estavam querendo dizer. É muito difícil isso que o senhor está falando, e de fato muito difícil, porque, imagina, era 70 vezes 7, e não era a vida inteira 70 vezes 7, era 70 vezes 7 por dia. Quantas vezes ao dia, Pedro pergunta, deve-se perdoar? E Jesus diz, a gente deve perdoar 70 vezes 7 por dia. Se alguém tiver a capacidade de te pecar contra você 490 vezes, Deus me livre, não fica perto dessa pessoa mesmo não, estou brincando, brincadeira. É muito exagero, mas na verdade Jesus está dizendo, se deve perdoar sempre. Sempre. E aí, olha que loucura isso, gente. Se deve perdoar sempre. Não há exceções colocadas por Jesus. Não há observações. Jesus não faz um adeno. Contudo, quando isso acontecer ou aquilo acontecer, ou quando for dessa forma ou desse jeito, ou quando a pessoa fizer desse jeito e for grave demais, a resposta de Jesus é simples. Pedro, deve-se perdoar sempre. E aí Jesus, muito didático, ele propõe uma parábola para os discípulos. Diz o seguinte, olha, o reino de Deus é como um rei que, querendo acertar suas contas com seus servos, ele vai e começa a ir a cada servo, um por um. E ele chega num servo que devia ao rei, né, 10 mil talentos. A monta, irmãos, gente, é enorme mesmo, é muito grande. Assim, Jesus está exagerando claramente. E aí, para ficar bem claro, é como se Jesus estivesse dizendo assim, aquele servo devia para o seu rei todo o dinheiro do mundo. Parece meio infantil até, né? É engraçado, todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro do mundo. E o valor é tão grande, tão enorme, que é exatamente isso. Transferindo para os valores de hoje, eu fui lá, fiz os cálculos, um talento, quanto são 35 quilos de ouro, o valor do ouro, isso vezes 10 mil, e por aí vai. E a gente tem uma soma de mais de 100 bilhões de reais.
Não dá. Nem assim, se eu pegasse o meu cartão de crédito e gastasse no máximo e não pagasse, eu não conseguiria. E olha, o cartão de crédito, eles são vorazes. Eu não conseguiria contrair uma dívida de 100 bilhões de reais. É enorme essa dívida. E era exatamente isso que Jesus queria evidenciar para aqueles caras. Olha, ele devia uma dívida exagerada, exorbitante, impossível de ser paga. E aí o rei, olhando, e muito justo, olhou e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vendo você, vendo sua esposa, os seus filhos, o que vocês têm, gado, casa, tudo, e pago vocês, e pago essa dívida. Né? E aí o que não ficar pago, tá tudo bem, vai para a conta. O servo desesperado, angustiado, se ajoelha diante do seu senhor, do seu rei, e implora, Senhor, por favor, eu vou te pagar, me dá mais um tempo. O rei se compadece dele e fala, ele não fala, vai lá e tenha mais um tempo para me pagar. Ele fala, vai, a sua dívida está perdoada. Todo esse dinheiro está perdoado. O paralelo com a vida do cristão é muito claro. Muito claro mesmo. Todos os homens têm uma dívida com Deus impagável. Impagável. Nós adquirimos essa dívida com o nosso pai, Adão. Recebemos dele como herança, assim como as nossas dívidas com os bancos, se não pagarmos, pais, os filhos vão ficar com a dívida de vocês. E é assim que é. Eles ficam com toda a herança, com os bens e com as dívidas. Nós recebemos essa dívida do nosso pai Adão. Mas não só a recebemos como a natureza caída que nós recebemos dele, depois de ele ter pecado junto com Eva, não só essa natureza quebrada que nós recebemos e que nos influencia a essa realidade de cometer crimes contra Deus, como o Vinícius falou, mas também nós aumentamos essa dívida. Ou alguém pode se levantar aqui hoje à noite e dizer, puxa vida, não, essa semana eu não cometi pecado nenhum. Eu fui um perfeito pai, um marido exemplar, um filho sem cometer nenhum equívoco. Meus pensamentos foram todos puros e santos, para a glória de Deus. No trabalho eu fui o melhor dos profissionais. Trabalhei como se para Cristo trabalhasse, com toda a vontade, toda a disposição, todo o desejo. Ao voltar para casa, fui para os meus filhos o melhor pai que eu poderia ser. E para minha esposa, tendo aprendido com o André, ou com a palavra de Deus no domingo passado, falei para ela, tantas vezes quantas foram possíveis ao meu coração, eu te amo. As esposas poderiam dizer o mesmo para os seus maridos, ou levantar-se e dizer isso. As nossas dívidas são enormes e impagáveis, porque nossos crimes são cometidos contra o ser contra quem nós cometemos. Cada inadequação que fazemos, seja contra amigos, familiares, seja no nosso trabalho, e as coisas que eu acabei de citar, elas são em última análise contra Deus. E a gente tem uma coisa muito legal, que a gente olha para as crianças e pensa o seguinte, olha, é absurdo cometer crimes contra crianças, é absurdo realizar algum ato de impureza com uma criança ou contra criança, é absurdo tocar na inocência de uma criança. E quando a gente pensa, vê coisas desse tipo, o nosso coração se revolve, porque é absurdo. Deixa eu falar uma coisa, ou lembrar uma coisa para o nosso coração. Deus, Ele é de onde as crianças aprendem a inocência. É de onde elas recebem a pureza. Ele para onde o universo inteiro aponta, quando o universo quer apontar o ser mais santo e bondoso que existe. Quando o universo deseja mostrar o ser que revela e que evidencia maximamente o amor, ele aponta todos os seus dedos para Deus. E aí, quando você e eu cometemos os nossos crimes e pecados, e crimes é uma palavra perfeita para a nossa cultura, sejam eles cometidos contra outras pessoas, com as nossas mentiras, as nossas
manipulações, as nossas faltas enquanto pais, maridos, esposas, filhos, enquanto trabalhadores ou enquanto patrões, enquanto pessoas que servimos a outras pessoas com o nosso serviço, das nossas empresas. Quando nós fazemos isso e somos inadequados nessa realidade, em última análise, é contra esse ser bondoso e amoroso que cometemos esses pecados. A nossa dívida é enorme. E, de fato, o paralelo é perfeito, impagável, impossível de pagar. O fantástico é que o paralelo também continua muito perfeito, e muito mais perfeito do que a história. O Senhor entra na história e dá o seu filho, dá o filho dele para pagar a dívida. Jesus Cristo nasce, vive e morre, e a dívida é rasgada nas mãos de Cristo. E aí eu queria de verdade lembrar para vocês essa realidade. Você foi perdoado. Se você teve encontro com Cristo, se você entregou sua vida para Jesus, de verdade você foi perdoado. E por que eu estou falando isso? Primeiro porque eu acabei de lembrar para a gente, e é importante que nós lembremos o peso do perdão que recebemos. Mas que não saiamos daqui com o peso da culpa que um dia tivemos. Um pastor comentando esse texto contou a história de uma mulher que, o filho dela congregava na igreja dele, e esse filho foi falar com o pastor: pastor, eu não sei o que fazer. A minha mãe é triste desde que eu a conheço. Ela sempre foi uma mulher triste. Nós já fomos à terapia, nós já levamos ao psiquiatra, nós já tentamos tudo, mas ela sempre foi uma mulher triste. E aí o pastor foi na casa daquela família, chegando lá, a mãe pede: olha, nos deixe sozinho. E aí fica o pastor e a mãe na sala sozinho. E aí a mulher vira para o pastor e diz o seguinte: eu carrego uma tristeza no meu coração há 60 anos. Há 60 anos, quando eu era noiva do homem com quem eu me casei e tive os filhos que o Senhor conhece, eu o traí. E eu nunca mais me perdoei. E há 60 anos que eu não me perdoo pelo que eu fiz. Louvado seja Deus que o Senhor se encontrou com essa mulher e algum tempo depois ela recobrou a alegria 60 anos depois. Eu quero de verdade lembrar você, ou pedir a você, ou falar para você que se você se encontrou com Jesus na caminhada da sua vida, e esse rosto bondoso do qual nós cantamos se encontrou contigo e olhou para você, eu queria de verdade que você saísse daqui com seu coração alegre e feliz. Você foi perdoado. E é importante que isso seja ressaltado para você, porque independe do tamanho da desgraceira que você fez, da maldade que você fez e de quando você fez. Poxa, Rodrigo, eu entendo, eu fui perdoado, mas e o que eu fiz ontem? E eu fui inadequado essa semana, ou eu traí coisas importantes para mim, ou até mesmo para Cristo. Durante essa semana, Jesus te perdoou. E é terrível quando a gente fica nessa percepção da vida, de que a gente acha que se a gente se remoer um pouco, se a gente se martirizar um pouco, ou a gente precisa martirizar um pouco, para depois de um pouco de sofrimento, um pouco de martírio na cabeça pelo crime ou pecado que nós cometemos contra alguém, aí assim a gente pode chegar e pedir perdão a Jesus e Jesus nos perdoar. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus perdoa. Deus perdoa os pecados. É exatamente por isso que as mãos de Cristo foram e continuam furadas. Deus perdoa os pecados. Você foi perdoado. A sua dívida foi paga. Foi cancelada no furo feito do lado de Cristo, na cruz que Ele carregou. E louvado seja Deus. E eu não sei o quanto isso alegra o seu coração, mas o homem que eu sou se alegra demais quando eu sou lembrado pela Escritura que eu fui perdoado e que eu sou perdoado todos os dias, porque eu preciso desse perdão todos os dias.
A nossa história continua. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Aí, para a comparação ficar boa na nossa cabeça, 100 denários é por volta de 3 a 4 mil reais. 3 a 4 mil reais. Dá para pagar, né? Tá? Parcelandinho, né? No 10 de 400, consegue pagar. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Eu acabo de ler essa história, sempre que eu a leio, eu fico assim, cara, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com ele, ó, de verdade, bem naturalmente. Eu sei que a gente não é, assim, nos melhores dias da gente, num dia bom, sabe, que alguma coisa muito massa aconteceu, a gente conseguiu vender o carro pelo melhor preço possível. A gente recebeu um aumento, ou uma promoção no trabalho, ou sei lá, alguma coisa muito ruim acontecer e alguém intercede por você, aquela coisa ruim não acontece. E fica tudo bem. Sabe, as coisas viram de um jeito que ao invés de coisas ruins acontecerem, coisas boas acontecem com você. E aí você sai na rua e quando a gente está minimamente adequado, porque nem sempre a gente está minimamente adequado, né? Às vezes a gente está meio perturbado mesmo, não tem nada de bom que aconteça que faça a gente ser bondoso. Não sei se vocês são assim, mas eu sou, lido com essas coisas, esses dias ruins no coração. Mas quando o dia está massa e a gente está bem, e alguém vem pedir um favor para a gente, cara, claro que eu vou fazer. Parece que é até lógico. Não estou dizendo que é natural, porque a nossa natureza é mais egoísta, na verdade. Mas quando o dia está muito massa, esse cara tinha acabado de ser perdoado de coisa muito grande. O dia dele tinha sido salvo enormemente. E ele não consegue. A pergunta que eu me faço lendo o texto é: o que aconteceu com ele? O que fez esse cara sair de um lugar como ele saiu, sendo perdoado, e vir para um lugar de uma dívida tão pequena e não conseguir reproduzir minimamente? Minimamente. Porque ele poderia nem perdoar a dívida, ele poderia falar e ainda estaria adequado. Ainda estaria, assim, não seria o melhor dos mundos, mas tudo bem, você tem aí 10 meses para me pagar a dívida. E aí o cara sairia, ele não seria injusto, né? Estaria só a vida caminhando normal. O adequado e o belo seria que ele perdoasse a dívida. Aí a pergunta que eu me faço junto disso é: o que acontece comigo quando eu não consigo perdoar? Diante da cruz de Cristo, o que faz o Rodrigo não perdoar e reter o perdão diante de tudo aquilo que ele foi perdoado? E às vezes algumas coisas são bem sensíveis para a gente. Falar sobre perdão é até fácil. O desafio é quando você tem que perdoar. Porque algumas coisas são muito sensíveis para a gente. Às vezes alguns valores são ensinados na nossa infância e adolescência, por exemplo, e que esses valores tomam um vulto enorme no nosso coração, e são adequados que tome, é adequado que tome. E aí fica difícil quando eles são tocados, é mais difícil de perdoar. Às vezes a gente sofreu por alguma coisa e foi maltratado, traído, deslealdade. E, por exemplo, esse tema, eu fui abençoado com mais um irmão mais velho na adolescência, né? Eu tinha o meu irmão mais velho, filho do meu pai e da minha mãe, e o Senhor me deu mais um irmão mais velho que continua sendo meu irmão até hoje, né? O Ramon, está lá em Brasília. E esse cara, Deus me abençoou, e abençoou os meus pais também, porque no Rio, criado na rua, na ausência dos meus pais, sem maltratá-los de forma alguma, era como a gente era criado na rua mesmo. A gente tinha ou a sorte de ser amigo de gente muito boa, ou o azar de ser amigo de gente não muito boa. E Deus me deu um cara muito bom. E ele me ensinou sobre lealdade. E aí pensa numa coisa que isso foi batido na tecla na minha cabeça por aquele cara durante toda a minha adolescência. E aí quando hoje em dia acontece comigo alguma coisa que envolve lealdade, olha,
a pessoa vai exatamente dentro do meu coração. Lá onde mais machuca e é mais sensível. E é mais difícil de perdoar e de lidar. Porque a minha cabeça, muito treinada nesse trem, nesse assunto, ela acha que todo mundo é muito parecido. Só que aí, Rodrigo, como é que faz para perdoar quando, por exemplo, o toque é numa coisa muito sensível para você? Seja por sofrimento, seja por valores que você recebeu. Como é que faz para perdoar? A única forma que há de perdoar é quando o Evangelho conversa com você. E aí quando isso acontece comigo, sabe o que o Evangelho fala ao meu ouvido? Ele fala o seguinte: ei, Rodrigo, você não é tão leal assim na sua relação com Cristo. Você não é tão bondoso assim na sua relação com Cristo. Você não é tão adequado assim a esse valor na sua relação com Jesus. E eu oro ao Senhor para que o mesmo Evangelho fale a mesma coisa ao seu ouvido quando você for desafiado a perdoar. Lembre a você que, apesar de parecer que você é o melhor naquele assunto, em que é tão sensível para você, você não é tão bom assim. Porque na relação daquele com quem você diz que é o maior amor da sua vida, você quebra demais esse valor. E essa é verdade sobre mim. Puxa, Rodrigo, como assim é verdade sobre você? Ora. A cada pecado cometido pelo Rodrigo, a cada olhar inadequado, pensamento impuro, a cada desejo e sonho que cresce no coração do Rodrigo, tanto mais que ocupa um lugar que deveria ser somente Jesus Cristo de Nazaré, a cada passo desse feito pelo Rodrigo, é deslealdade com o Senhor e com o amor dele evidenciado na cruz. E aí o Senhor olha e fala assim: você não é tão leal assim. E aí eu olho para o outro e falo: meu irmão. E aí o Senhor fala assim: olha, Ele te perdoou de todas as suas deslealdades antes, e daquela de ontem também. E a de antes de ontem também. E a que você vai cometer daqui a pouco, provavelmente, porque você não é perfeito, Rodrigo. É assim que o Evangelho te salva. Ele te perdoou demais. E aí você olha para o outro e fala: eu não posso. E eu vou dizer isso algumas vezes aqui, não significa que seja fácil. Não significa que seja fácil. E talvez mais importante do que dizer que não significa que seja fácil, isso não se trata de sentimento. Mas eu não estou sentindo no meu coração de perdoar. Mas o meu coração ainda estou sentindo aquela coisa, aquele ranço pela pessoa. Meu irmão, não se trata disso. Nem de longe se trata disso. O perdão, assim como o amor, ele é evidenciado e realmente apalpado nas ações que você faz, o perdão, ele reside na decisão sua de perdoar, independente do que você pensa, ou sente, na verdade. Independente do que você sente. Se fosse depender do que eu sinto, não haveria perdão. Porque, novamente, mais uma confissão. O Rodrigo é um homem... o coração do Rodrigo é um coração treinado no ressentimento. Treinado no ressentimento. E só o Evangelho para salvar um coração assim. Porque aí o ressentimento não deixa você sentir bem nunca. Quem é assim sabe. Sabe aquela coisa do: poxa vida, tal pessoa alugou um triplex na cabeça do outro? Esse meme que tem? Alguém faz alguma coisa de ruim para um amigo, para, sei lá, né? E aí, tal pessoa alugou um triplex lá, está lá para sempre. Irmãos, isso pensa numa dificuldade para a vida isso aí. Pense em alguém que lida às vezes com pensamentos o dia inteiro. E aí, que delícia que é. Que delícia que é quando o Jesus faz o Evangelho ressoar. E aí, o meu coração está menos maldoso do que ele é normalmente. E aí, eu falo para o meu coração e para a minha mente: eu já perdoei essa pessoa. E eu falo a segunda vez: eu já perdoei. E depois de algumas vezes eu esqueço. E aí o meu dia é livre, sem ninguém habitando a minha mente. Glória a Deus.
É a alegria da leveza da vida. A outra coisa que faz a gente pensar ou ter dificuldade com perdoar é bem parecida também com um amigo que não perdoou lá na parábola de Jesus. A gente pensa de forma bastante elevada sobre a gente. E aí o que a gente fez merece um retorno, ou merece um retorno diferente do que a gente recebeu. Não, como assim? Depois de tudo que eu fiz? Como assim? Depois de tudo que eu me dediquei ao meu patrão, ou a essas pessoas, depois de tudo isso, foi essa retribuição que eu tive? E a gente se acha no poder de falar, não, eu não te perdoo. É uma dificuldade de não percebermos quem nós somos. E quem nós somos? É tão ofensivo quanto outras coisas que eu já falei para a gente essa noite. Nós somos os homens e mulheres que mentem uns para os outros em algum momento. Que enganam, que trapaceiam, que não são os melhores empregados, que não são os melhores patrões. Nós somos esses homens. E aí eu vou dizer para vocês, de novo, esse cara, eu só conheço a Rafinha em Jesus, por exemplo. Eu não sei quem é a Rafinha sem Jesus. É terrível o Rodrigo sem Jesus. É terrível o Rodrigo sem Jesus. É fantástico que a gente olhe para a gente e tenha a percepção bem clara de quem a gente é. Para quê? Para que a gente perceba que a gente não tem direito de requerer do outro, né? E não rasgar a dívida. Por quê? Porque o Evangelho lembra para a gente que a gente só tem alguma coisa gerada de bom no nosso coração, através da gente ou na gente, porque Jesus Cristo de Nazaré está gerando essa coisa de bom na gente e no nosso coração. É o Senhor quem faz. E não dá direito nenhum, não há direito em nós de requerer do outro alguma coisa. E aí, essas duas coisas são importantes demais. Primeiro, que a gente perceba o quanto a gente foi perdoado. E segundo, que a gente perceba que a gente não tem o direito de requerer dos outros, ou de não rasgar dívidas para os outros, porque nós não somos tudo isso que nós pensamos e queremos que as outras pessoas pensem sobre nós. Hoje à tarde, eu mandei para um amigo assim, tá certo tal coisa que você tinha se comprometido comigo? E aí a pessoa falou assim, rapaz, quem fura normalmente é você. E aí, ele está rindo porque ele está lá presente. Eu não tinha falado o nome, irmão. E aí aquilo foi dentro do meu coração. Falei, só que aí, ó o trem massa. É verdade, nego. É verdade. É verdade. Você é o cara que fura. Que coisa boa é de quando Jesus passa a ensinar, lembrar a gente, de verdade, quem a gente é. Mas mais delicioso é a gente sair daqui sabendo que depois do encontro com Cristo, a gente é filho amado de Deus. E aí o Rodrigo, apesar de nas relações dele tantas vezes furar, o Senhor olha para o Rodrigo e vê o filho amado de Deus. Vê o filho amado de Deus. E é delicioso pensar que Deus quando olha para mim, independente desse cara que eu sou, quando olha para você, Rafinha, Fernando, Pedro, Kiara, Vini, ele olha para você, e ele vê o Vinícius, mas junto do Vinícius ele vê a justiça de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque a dívida com Deus foi rasgada. Rasgada. Eu queria te incentivar, te lembrar, te chamar a rasgar suas dívidas com as pessoas, a perdoar o outro. Por quê? Primeiro, porque você liberta o outro. Segundo, porque você tem a delícia de viver sem alguém vivendo na sua cabeça. E as doenças psicossomáticas que surgem disso terão bem menos poder sobre você.
Terceiro, porque quem sabe essa semana não é a última chance. E aí, meu irmão, eu vou dizer para você, vocês já viram alguém que não perdoou um ente querido que se foi? Já ouviram essa fala? E aí eu queria lembrar duas coisas. Primeiro, poxa vida, é a chance, gente. É a chance. E é a chance, e a maior motivação aqui, de verdade, a maior motivação aqui não é o medo de aquilo ficar na sua cabeça e você ficar lidando com isso o resto da sua vida. Mas é o fato de que você foi amado e perdoado, desse tanto. Você chega na presença, você sendo você, chega na presença do Santo Deus de Israel e fala com Ele. Tem audiências com Ele, como essa que nós estamos tendo aqui. O próprio Jesus Cristo de Nazaré habita no meio de homens como nós hoje. Isso é graça, é maravilhoso, de um tanto que não se pode descrever. Eu não tenho, e eu adoro falar isso, eu não tenho acesso ao comandante do Sindacta. Mas a Jesus Cristo de Nazaré, meu amigo, eu sento naquela moto e vou até em casa se pá, ouvindo louvor e falando com ele. Louvado seja Deus por isso. Se essa não é motivação máxima para você, você foi perdoado. Tanto que você tem esse tipo de acesso ao trono. Se essa não é motivação máxima, medo, preocupação com que alguém vai morrer, isso não vai ser motivação suficiente. Mas essas realidades existem. E alguém pode partir. E é duro ficar depois com isso. Se isso aconteceu com você, se você está lidando com isso no seu coração, eu queria dizer para você o seguinte, Jesus Cristo, Ele é o único homem na existência que pode perdoar os pecados cometidos contra outras pessoas. Fale com Ele. Jesus, eu não perdoei aquela pessoa quando poderia. E eu quero pedir perdão ao Senhor por isso. E quero dizer para o Senhor que eu a perdoo hoje. Jesus, encerra a dívida. Enquanto essa pessoa está viva, vá falar com Ele. Eu quero encerrar com uma história que tem muita relação com toda a série. E é uma história da minha vida. 2009, eu fui para uma missão da aeronáutica, 15 dias no Rio. E a missão começou na segunda-feira, cheguei no domingo e terminou um pouquinho antes, na quarta-feira da semana posterior. Meus pais tinham ido me visitar, eu não conseguia sair no meio desse tempo, mas na quarta-feira eu fui para casa. E eu só iria embora na sexta-feira à noite. Olha que delícia. Eu acordei de manhã e meu pai estava em casa. As pessoas que vêm no pequeno grupo aqui na igreja ouviram essa história essa semana. Meu pai estava em casa. Quando eu acordei às 8 da manhã e eu vi meu pai em casa, eu falei, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Ele, não, vou passar o dia com você. O meu pai, ele trabalhava, a sensação que eu tinha é que ele trabalhava 24H, 7 dias por semana. Eu lembro de não poucas vezes falar para minha mãe assim, eu estou com saudade do meu pai, na minha infância. Eu lembro dessas cenas claramente. E de verdade, gente, eu não quero maltratar meu pai, não. Eu amo aquele velho tanto, mas só quero descrever para vocês como é que era. Saía às 5 da manhã, chegava meia-noite. E criança acorda tarde e dorme cedo. E eu não via meu pai 2, 3 semanas às vezes. Porque ele trabalhava muito. E aí quando eu vi ele, eu falei, como é que é? Vai ficar em casa? Aí a minha cabeça foi tão difícil de entender aquilo que eu falei assim, pai, mas não vai dar problema para o senhor no trabalho? E ele estava com saudade de mim, porque eu estava morando aqui em Curitiba, né? E eu não tinha entendido isso. A nossa relação era uma relação diferente. Não era essa relação tão próxima assim. Eu o amava, tanto que sentia falta dele, mas... e ele falou, não, tá tranquilo, já tirei um serviço tal dia, e tá tudo bem. Eu quero passar o dia com você. Cara, minha mãe estava trabalhando aquele dia, o meu irmão estava trabalhando, e a gente passou o dia todo junto. A gente tomou um café, e aí na hora do almoço, ele falou assim, quer ir aonde? Eu falei assim, queria fazer um negócio legal, vamos na churrascaria. Churrascaria no Rio é muito caro. As mais baratas são
preço das mais caras aqui em Curitiba. E eu não estou mentindo, é de verdade muito caro. E já em 2009 era muito caro. E era mais caro ainda para o meu pai. E na época eu tinha passado num concurso, então ganhava um pouquinho mais que ele, assim. E aí eu queria pagar. E ele falou assim, poxa filho, eu acho que eu ainda consigo pagar um almoço para o meu filho. E aquilo, essa lembrança, exatamente essa lembrança, construa lembranças. Vocês se lembram desse tema? Construam lembranças com as pessoas que você ama. Essa lembrança do meu pai falando, poxa, eu acho que eu ainda consigo pagar, porque ele queria pagar o almoço, me libertou de algo que eu tinha feito com ele alguns meses antes, relacionado ao dinheiro. Eu fui bem mal criado com ele. Eu já tinha pedido perdão a ele, mas a chance quando aquilo aconteceu, me deu puxa vida, poxa pai, com certeza, o Senhor com certeza pode pagar para mim. Eu sabia que era bastante para ele. Ele me levou naquela churrascaria e conversamos sobre amenidades, foi fantástico, foi muito bom. Eu nunca tive um dia daquele com meu pai. A gente saiu da churrascaria e estávamos indo para casa e a gente morava num bairro chamado Amendoeira. Amendoeira porque tem muitas amendoeiras no bairro. Acho que, não sei se vocês conhecem, essa árvore, ela faz uma copa muito grande. Na entrada da minha rua tinha uma amendoeirona e eu falei assim, pai, para aqui, não vamos para casa não. A gente parou embaixo daquela amendoeira. E aquele dia eu preguei o evangelho para ele mais uma vez. Mais uma vez. E ficamos ali, era meu pai, a gente não tinha nenhum compromisso, então ficamos ali quase 2 horas conversando sobre um monte de coisa, inclusive o evangelho. A gente saiu dali e a gente não foi para casa. Vamos para casa da sua avó? Fomos para casa da minha avó, que eu adorava. E aí minha avó começou a contar aquelas histórias de velho e de coisa que eu... e o negócio que queria que eu lembrasse do seu Valci, do seu não sei quem, que me pegou no colo, que me chamava de não sei o quê. E eu adorava isso. Eu ia para casa da minha avó e falava assim, vó, conta essas histórias que a senhora lembra aí. E ela ficava contando para mim, aquele dia aconteceu isso. E a gente ficou ali com o filho que minha avó mais gostava, que era o meu pai, não tinha muito esconderijo disso, e comigo. E fomos embora para casa depois, meu pai foi assistir televisão e eu fui dormir. Eu fui para a rua. 1 mês depois, meu pai faleceu. Exatamente 1 mês depois. Sabe qual é a lembrança que Jesus faz aparecer no meu coração todas as vezes que eu lembro do meu pai? Qual é o dia? Uma chance só de citar. Eu não lembro das ausências dele. Eu não lembro da falta. Eu aprendi com meu pai mais como não ser algumas coisas do que como ser. E eu não lembro disso. Eu lembro daquele dia. Eu lembro daquele dia. E é delicioso reviver aquele dia com meu pai. Senhores, rasguem suas dívidas. Façam lembranças com as pessoas que vocês amam. Digam que vocês amam essas pessoas. Independente de ser ou não a última chance. Esse é o melhor jeito de viver a vida. Esse é o melhor jeito de viver a vida. Vamos orar? Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. De verdade. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor lembra a gente coisas de verdade importantes. E eu quero, junto com esse agradecimento, confessar ao Senhor que a gente nem sempre, eu nem sempre, Senhor, a gente nem sempre age adequadamente com essas coisas importantes. O domingo vai passar, a semana vai começar com toda a correria. E é muito fácil a gente voltar para o automático e para a vida corrida. Ajuda a gente, Senhor, a parecer com o Senhor. O Senhor, por meio do Evangelho, fala para a gente todos os dias que ama a gente. Faz lembranças de cuidado com a gente todos os dias. Todos os dias. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor ajudasse a gente a viver assim com os nossos amados, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos parentes, cônjuges, filhos e pais. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente. Eles são preciosos demais para a gente quer viver como eles de fato são. E ajuda a gente, Senhor, a rasgar as nossas dívidas.
a gente tem bastante dificuldade com isso, porque a gente quer cobrar e não quer se desfazer delas. Ajuda a gente a perdoar. É o nosso pedido. Lembrando do Senhor e das suas mãos furadas, a gente ora no seu nome mesmo. Amém. Deus abençoe, gente. Boa semana.